como você está? No vídeo de hoje, Eleni e eu vamos falar sobre controlar os nossos sentimentos. Caso contrário, eles vão controlar você. Então, fica até o final do nosso vídeo, curta o nosso material, comente aqui o que você pensa. Eleni, vamos falar sobre isso? Vamos sim. Eu acho que é um assunto muito interessante, porque quando o assunto é validarmos nossas emoções e sentimentos difíceis, geralmente nós adotamos o caminho da negação, né? Muito comum. E se nós negarmos que as emoções existam, talvez a gente esteja evitando ou fazendo um caminho para evitar as consequências de senti-la, né? Então, às vezes, evitar ou esconder as emoções, na minha opinião, fique ainda mais evidente, justamente por essa fuga que nós temos ou tentamos fazer, não é? E os sentimentos ali ficam lá na nossa cara, né? Os sentimentos e emoções são muito poderosos para ficarem presos em qualquer situação. Eles serão ouvidos de um modo ou de outro em algum momento. Até eu acho que eles serão ouvidos a partir de uma doença, de outros sentimentos e outras emoções, enfim. Não importa se aos poucos ou de forma intempestiva ou abrupta, a gente acaba por senti-los, né? Agora, se nós tratarmos com esses sentimentos com desonestidade, desatenção e medo, aí sim eles vão contaminar toda a nossa comunicação e nossos relacionamentos. Então, eu acho que o caminho é controlar nossos sentimentos e emoções, e eu acho que isso é um aprendizado constante, fora do luto, no luto e para toda a nossa vida, né? Eu trouxe aqui uma história para ilustrar muito interessante com essa questão do controle e descontrole, né? Então, um aprendiz, né? Depois de observar o Oh Sung-sei, o fundador do Aikido, Aikido é uma luta marcial cujo objetivo é se defender sem machucar o oponente, certo? Então, tratando com generosidade o grande lutador, né? O jovem pergunta para ele: você nunca se descontrola? Qual que é o segredo? Aí o sensei respondeu: você está errado. Eu estou sempre me descontrolando. Minha habilidade está na capacidade de recuperar o controle. Então, eu acho que esse é um exemplo muito interessante quando nós nos descontrolamos numa discussão, num diálogo, numa situação qualquer, onde a gente tem que recuperar o controle no sentido de deixar a situação numa direção produtiva. Sim, sim. Eu concordo. Você sabe que eu fiquei aqui pensando, né, Eline, é diferente a gente controlar ou ter equilíbrio, saber lidar, né, com esses altos e baixos, né? É diferente fazer isso de você negar e achar então que a gente não tem que sentir nada, que a gente tem que deixar tudo escondido, né? Eu concordo com a colocação que você fez de que a gente tem uma tendência a negar. Então, a gente prefere ou esconder, se a gente estoura, a gente fica morrendo de vergonha, mas também não lida com isso, não faz nada, deixa Exato. quieto, não retoma, né? Ou então é aquele tipo de pessoa que parece que não sente nada, né? Parece que o controle ele é tão excessivo que ele vai para o lado negativo, né? Uma pessoa que nunca expressa, nunca perde o equilíbrio. Isso também não é bom, né? Parece que a pessoa é um robô, ela parece que não sente nada. Então, o fato é o seguinte, as nossas emoções, os nossos sentimentos estão borbulhando, né, dentro da gente, inclusive tem muita coisa escondidinha em lugares que a gente não acessa com tanta facilidade, né? Bom, para nós da psicanálise a gente vai chamar de inconsciente, está cheio de conteúdo lá, poderoso, né, que às vezes transborda. Então, eu acho que é uma ilusão a gente imaginar que seria capaz de controlar
100% do tempo, ou se tornar praticamente um robô em que a gente nunca deixa nada transbordar. É ilusão, porque, como você falou, às vezes aparece um sintoma, às vezes a gente explode. Então, sabe aquelas coisas? Eu tenho enxaqueca, nunca ninguém descobriu por que eu sofro de enxaqueca. Eu tenho uma alergia, que eu já fui em 10 médicos. Médicos. Ninguém sabe dizer o que é, né? De vez em quando eu tenho umas palpitações, acontecem umas coisas, eu não sei o que acontece comigo, começa a suar frio, sabe? Eu não sei o que está acontecendo essas crises comigo, né? Então, é o processo do controle excessivo, né? Que é você não lida, você não deixa vir e fala, bom, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Então, às vezes a gente nega, às vezes a gente explode, vaza e não faz nada. E eu acho que a proposta que você traz da gente discutir que é importante a gente sentir, prestar atenção, de vez em quando vai errar, vai transbordar, Exato. E a gente fazer alguma coisa com isso para ganhar inteligência emocional, para ganhar equilíbrio, para fazer melhor da próxima vez, eu acho muito interessante, né? Então não existe isso, essa história, a metáfora é fantástica, a gente não vai conseguir controlar, fazer desaparecer essas coisas que borbulham dentro da gente, mas a gente é capaz de retomar o controle, refazer. Exatamente, exatamente. Eu acho que nos diálogos difíceis, a questão não é se você vai ser ou não derrubado no diálogo, não é com o outro, porque todo mundo entra no diálogo para vencer, não é? Pois é. Muitas vezes não é nem para entender o ponto de vista da outra pessoa. Você entra para vencer a parada, você quer sair de lá com a sensação de que, olha, prevaleci, né? E, na verdade, o que eu acho que, eu repito, que manter o diálogo é uma questão de você manter uma direção produtiva nessas situações, né? Eu acho que se a gente não controla os sentimentos, eles é que nos controlam, na verdade. E esse controlar do sentimento é o prenúncio do descontrole, na minha opinião. Certo? Total. Então, eu acho que a gente, nessas situações, a gente corre risco de nos machucarmos, de machucar pessoas que a gente inicialmente não teve nenhuma intenção de machucá-las, né? Então, manter as rédeas do controle, como você disse, na medida do possível, eu acho que é fundamental. Então, aqui eu separei 4 caminhos que eu acho que sejam por aí, que eu acho que dá para a gente aí continuar nessa conversa, que é, quando eu estou num diálogo difícil, eu tenho que parar de controlar as reações do outro, porque, além de querer vencer, eu ainda quero controlar as reações do outro, não é? Se vai ser mais agressiva ou não agressiva, se gostou, se não gostou, não é? Esse controle. Sim. Preparar-se para a reação dos outros, porque, às vezes, a gente entra numa conversa difícil, mas a gente não está preparada para a reação. E aí nos pega de surpresa, e aí desmonta. E, no desmonte, você vai perder o controle, não é? Eu acho que essa regra é a regra de ouro, não é? Imaginar essa mesma situação daqui 3 meses ou daqui 10 anos. Muito bom. Certo? Aí, eu acho essa regra sensacional. Depois, fazer uma pausa. Eu acho que é um recurso, quando você está perdendo o controle, fazer uma pausa. Eu acho que é bacana. Falar, olha, vamos conversar um outro momento, né? Vou lá tomar uma água, amanhã a gente conversa, não é? Mas eu acho que a gente deve sempre, ao meu ver, esclarecer o problema, falar de uma maneira objetiva e clara, né? Sem aqueles rodeios que as pessoas começam, né, a conversa com rodeios. E eu acho que o mantra aqui nosso, né, um bom caminho é: eu sinto que começar assim, eu acho que é também uma regra de ouro. O que é que você acha?
Olha, eu gostei muito das dicas que você trouxe, provavelmente você tem experiência nelas, né? Você está trazendo um pouco da sua prática da boa convivência, da boa vizinhança, né? Exatamente. Do controle Olha, se emocional. aplica para filhos, se aplica para relacionamento, se aplica para situações muito difíceis de luto em família, onde todo mundo está um pouquinho, um tom mais Uhum. alto, né? Por Sim, conta das emoções. Olha, eu acho que essas regras cabem em qualquer boa convivência social, né? sim, eu gostei bastante. Essa primeira, manter as rédeas e o controle é fundamental. Então, o que você pode fazer? Parar de controlar as reações do outro. Bom, gente, não dá para a gente pautar a nossa vida, o que vai dizer, como é que vai fazer a partir do como o outro reage. Eu sei que é difícil, assim, a gente fala aqui, né? Talvez o Sim, pessoal pense assim, elas pensam que é fácil. Não é, não é, mas de verdade, a reação do outro não tem nada a ver com você. No fundo, né, assim, se o outro ficou irritado, ficou bravo, ficou tal, assim, a reação é dele, ele está reagindo dessa exato. forma e você não pode fazer muita coisa em relação a isso. Isso, você querer se preocupar excessivamente com como o outro reage, né, e querer controlar isso, assim, é ter uma preocupação a mais, é ter uma sobrecarga a mais. Você já tem as suas emoções, as suas reações para lidar. O que você vai fazer com elas? Você imagina você supor que você teria o poder do controle da reação do outro. Eu acho realmente exaustivo, né? Então, e nessas situações, muitas vezes, você deixa de focar no que você está realmente sentindo e você reativamente responde àquela emoção que é aquele segundo ponto, é que você não estava esperando a reação. Sim, E aí a coisa fica muito complicada, muito sim, complicada. sim, com certeza. Eu estava aqui pensando, né, para a gente poder parar para perceber a nossa reação, o como a gente sente as coisas, os nossos sentimentos, como é que as coisas transbordam em nós, a gente tem que estar muito atento na gente, né? Na Sim, gente, nós na mesmos. gente, sim, É, e a gente costuma prestar atenção muito no outro, né? Ai, será que o outro vai gostar, não vai gostar, como você colocou, como é que vai reagir? A gente quer controlar, não quer que o outro se sinta mal. Ai, quer dizer, você está deixando você de lado, né? Você está deixando você de sim, lado, exatamente. priorizando o outro, né? E a verdade é que a gente não tem como saber todas as reações que o outro vai ter, muito menos controlar, muito menos fazer alguma coisa com isso, né? Agora, preparar-se para as reações do outro, eu acho que é possível, que é o seguinte, é você esperar de tudo um pouco. Você fala, gente, a gente não sabe, é isso, eu não sei, né? Agora, o meu preparo é eu não enlouquecer com o enlouquecimento do outro. Eu tive uma professora que eu estudei comunicação interpessoal com ela. E Uhum. ela, e ela disse para mim que ela contou na história dela que quando ela começou a trabalhar na área de saúde mental, na área de saúde emocional, ela primeira experiência foi numa ala psiquiátrica e um paciente começou a tirar a roupa, ficar nu dentro da ala, arrancar, ficou bravo, ficou nervoso. Ela, nova, né, novinha, começou a trabalhar com saúde emocional, ela saiu correndo da ala para ir atrás do supervisor dela, saiu enlouquecida pelos corredores e começou a falar com o coordenador dela assim, passando mal, gritando, falando alto, desesperada. Ela reagiu de um jeito, né? A reação desse outro fez com que ela reagisse de um jeito que ela ficou completamente desesperada. E aí o orientador dela, o supervisor de estágio, olhou para ela e disse o seguinte: olha, não é porque o outro está enlouquecendo que você também precisa enlouquecer. E ela parou, né? E ela carrega Sim, esse aprendizado com ela até hoje.
Nas situações do luto, nossa, acho que isso que você trouxe cabe muito bem, né? Porque, às vezes, a gente, por exemplo, no papel de alguém que poderia estar escutando alguém em luto, alguém que está muito mal, e poderia estar ajudando, ser um ombro amigo, estar apoiando, a gente acha que tem que entrar no mesmo clima que o outro está, e não precisa. Eu tenho que me preparar para essa reação do outro. Então, esse outro Sim, está muito mal, está muito triste, está desesperado, está angustiado. Eu não tenho que ficar assim para ajudar. Eu tenho que entrar no mesmo mesmo clima. porque não ajuda, né, Roberto? Não ajuda em nada, não é ajuda, não ajuda em Sim. nada, né? Então, a gente tem que se preparar para essas reações do outro, a gente tem que estar equilibrado, tem que estar concentrado em nós mesmos, e vice-versa, né? A pessoa em luto também precisa pensar em si mesmo, fazer esse controle, fazer esse Uhum. trabalho das reações excessivas, sempre lembrar que isso em algum momento vai melhorar, vai passar se você se dedicar a isso, né? Imaginar a situação daqui a um tempo é incrível, né? Se você parar para pensar, né, Helene, todo mundo aqui parar para pensar, situações em que a gente pagou aquele mico por conta das nossas reações excessivas. Eu tenho várias. Eu tenho Sim, várias. sim, eu também, A eu gente também. faz isso, né? Quando a gente para pensar hoje, isso já tem um tempo que você para pensar, você fala, gente, que ridículo, que coisa mais sem cabimento. Realmente passou Exato, muito exato. da conta, passou da conta, não precisava isso, né? Sim, E então, se no momento você conseguir fazer essa reflexão antes de se exceder, né, e falar, sim. espera aí, deixa eu ver, daqui eu tô com 40 anos, deixa eu pensar eu com 45, como é que vai ser isso, né? E pensar, não, não vai caber bem, vai ficar feio demais. Ou mesmo, Roberta, você pensar a situação, você fazer assim, como se você pudesse recortar e colocar num outro tempo, não é? Uhum, Você vê, na verdade, que não tem o menor sentido o que exato. você está colocando. E naquele Uhum, momento faz todo sentido. Mas uhum. aquele momento está coberto de emoção, reativa, muitas vezes, Sim, não é? Não é nem sim, uma emoção sentida, é uma emoção reativa. Então, exato. imagina daqui 10 anos, né? É, Você fala assim, sim, completamente desnecessário, sim. não é? Você pode pensar tanto em termos de amadurecimento, né? Pegar a situação e imaginar ela numa situação você mais amadurecido, que você vai ver que ela não vai fazer sentido. Você pode fazer esse exercício que você falou de só colocar numa outra situação. Vamos supor que isso aqui está acontecendo num outro ambiente com outras pessoas. Vai perder o sentido. Então, qualquer deslocamento, né, que você possa Exato, fazer já vai mostrar que assim, opa, não tem nada a ver essa reação nada a ver, explosiva, nada a né? ver. Então, para a gente é muito bacana poder trazer algumas possibilidades práticas, né? Da pessoa no dia Sim, a dia tentar experimentar para ver se para ela funciona, né? Se para ela resolve, né? sim, Por sim, fim, você sim. falou de dar uma pausa, é o famoso contar de 1 a 10 invertido, Isso. respirar e tal, Eu né? sempre considero que o travesseiro é um ombro amigo total, certo? Fazer uma pausa, dormir, falar no outro dia, Sim. especialmente em situações de muita tensão, Uhum. faz um bem muito grande. Faz bem para nós, porque a gente tem a certeza de que nós, naquele momento, não nos excedemos, nós Uhum. paramos, não é? E você não causou, na verdade, não falou alguma coisa, que palavra uma vez dita, você não desdiz, né? É. Falou, não é? E então eu acho que a pausa é milagrosa, na minha opinião, é milagrosa. Sim. Você sabe que hoje eu gravei um outro material aqui para os nossos canais, em que eu falo a respeito de um pai ou uma mãe que perdeu seu companheiro, marido, esposo, enfim, perdeu a sua companhia, né, morreu, enfim, está em luto,
e que ele visualiza, acaba vendo, né, num filho, numa filha, constantemente a imagem dessa pessoa, por se assemelhar, obviamente, por ser filho e tudo mais, e isso incomodar. E você sabe que no começo, né, desse processo, a gente acaba descarregando muitos sentimentos ruins nos filhos, né? Porque não quer ficar se recordando, não quer ficar lembrando. Então ataca o filho, cria confusão, cria conflito. Tem tudo a ver com essa proposta de discussão que você trouxe hoje, né? Veja, se você fizer uma pausa, se você imaginar daqui 6 meses de luto, daqui 1 ano de luto, essa raiva, de repente, esse conflito que você causou, ele vai ficar completamente deslocado, não vai fazer nenhum sentido, né? E muitas vezes você está criando conflitos porque está deixando esse emocional transbordar naquele momento que está muito tenso, né? Ou a dor está muito grande, né? Eu gostei muito, acho que todas as dicas são muito, muito úteis. Acho que quem está nos assistindo pode tentar experimentar. E estou só retomando aqui, né? Então, parar de controlar as reações dos outros, preparar-se para as reações dos outros, não controlar, se prepara, né? Imaginar essa situação num outro lugar, numa outra situação, num outro tempo, num outro momento, né, para ver se aquilo faz sentido, e fazer uma pausa antes de responder, de reagir. Né? Então, a proposta é mais comunicação, menos reação, certo? Exatamente, por aí. Perfeito. Então, tá bom. A gente conversa mais no próximo vídeo. Tchau. Tchau.